galera, André Ferreira na área. Não sou muito de fazer vídeo falando sobre a minha opinião, sobre o mercado de jogos e tal, mas eu tava assistindo um react aqui do Zeus Ghost. Tem vários vídeos na internet que falam sobre MMORPGs e, obviamente, como eu tenho um estúdio de games e estou desenvolvendo um MMORPG, né, eu achei de interessante, talvez, dar uma opinião sobre alguém que está do outro lado, né? Que está no lado do desenvolvimento de jogos, que está na área mais voltada, com a cabeça pensando não só em temas de gameplay, né? Porque todos os vídeos que eu vi os Zeus reagindo com relação a esse tema, a galera sempre quer pontuar quais são os erros, quais são os problemas dos MMORPGs e tudo mais, né? Então eu vou dar um ponto de vista totalmente diferente com relação a jogos que não tem nada a ver com gameplay efetivamente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que imaginar, sentando aqui na cadeira de um estúdio de games, é o seguinte: o estúdio, ele leva em consideração alguns pontos fundamentais, algumas informações fundamentais para o desenvolvimento de um produto. Quais são esses pontos fundamentais, tá? Primeiro ponto de todos é o custo de aquisição de usuários, ou conhecido no mercado como CAC. O custo de aquisição de usuários é quanto que a empresa precisa gastar para atrair um novo jogador. Até certo ponto, você consegue ter aquisição de usuários sem custo, que é o melhor dos mundos, né? É o oceano azul dos jogos, é você conseguir atrair jogadores sem gastar com marketing, né? Sem ter custo de CAC. Por quê? Porque aí todo o dinheiro que entrar a partir desse jogador é um dinheiro que não teve um custo. Dá para entender tranquilamente? Um segundo ponto importante numa análise é você conseguir determinar o ticket médio do seu usuário. O que é o ticket médio? É quanto, em média, um usuário gasta no teu jogo. Então você vai pegar lá várias compras que foram feitas de skins, de passe de batalha, de todas as formas de monetização que o jogo tem, e aí você tira uma média aritmética simples, que você vai ter um número assim: cada jogador gasta em média, sei lá, R$100 no meu jogo por mês. E aí você pode ter essa informação mês a mês, ou você pode ter essa informação em um sumário, um resumo anual, alguma coisa do tipo, e aí você consegue analisar como é que tá a saúde do teu jogo, né? Se o ticket médio tá aumentando, se ele tá descendo e tudo mais. Só que o ticket médio ele tem que ser levado em consideração com um terceiro fator, que é o LTV, ou Lifetime Value. Isso é, quanto tempo você consegue manter esse usuário dentro do seu jogo, gastando dinheiro dentro do jogo. Qualquer jogo que você for jogar, ele vai levar esses três fatores em consideração. Qualquer estúdio que está desenvolvendo jogos de forma séria, essas três informações elas são fundamentais. Por quê? Se você tem um ticket médio do seu usuário, você sabe quanto em média o usuário gasta no teu jogo, você consegue avaliar se o custo de aquisição do usuário faz sentido você manter o jogo ativo ou não. Para muitos jogos que simplesmente param de ter servidor, por exemplo, aqui no Brasil, como foi o caso, por exemplo, do ArcheAge. O ArcheAge, eles devem ter feito a conta lá e avaliado assim, o custo de aquisição de um novo usuário de ArcheAge custa, sei lá, R$50. Esse cara tá gastando, em média, 35 no jogo, e eu só consigo manter esse cara por 1 mês, 2 meses, 6 meses no meu jogo. Então, a gente vai demorar 3, 4 meses para poder ter um ROI positivo. Essa conta ela precisa ser feita. Quanto tempo você demora para conseguir recuperar o investimento? Quando os jogos começam a decair de usuários, você precisa colocar verba de marketing para conseguir atrair novos jogadores. Principalmente um jogo de MMORPG. O jogo de MMORPG você precisa ter uma fanbase ali que vai estar ativa e você precisa estar o tempo todo trazendo novos jogadores. Esse atrair novos jogadores ele não acontece simplesmente só fazendo melhorias dentro da gameplay.
mas acontece também você investindo em marketing, contratando influenciadores, fazendo publicações pagas no Facebook, no Google e tudo mais, né? Então, essa estratégia do marketing ela é extremamente importante, não só para lançar o jogo, mas para manter esses jogos por muito tempo. E aí vamos avaliar aqui o amigo que fez o vídeo ali falando, né, que eu estava olhando dos Zeus, ele fala sobre a questão dos MOBAs. Os MOBAs entraram no território e foram tirando esses usuários dos MMORPGs e tudo mais. Vamos avaliar tecnicamente sem prestar atenção na gameplay, ok? Os MOBAs, eles têm partidas menores de 20 minutos e tudo mais, que seu boneco começa zerado, você vai adquirindo poder e itens ali dentro, e a única coisa que esses MOBAs vendem, no final é um passe de temporada, ou uma skin, né? São os métodos mais tradicionais aí que você vai ver no League of Legends, no Dota e tal, e mesmo que a gente saia um pouco do espectro do MOBA e também adicione os FPS, como CS, COD e tudo mais, o modelo de monetização desses caras, eles são basicamente skins e passes de batalha. E aí, o que acontece? A Marketplace foi a novidade dessa brincadeira, porque faz com que o comércio dessas skins, desses loot box, desses itens, faça com que o jogo se movimente mais. Tanto que se você for olhar na Steam, hoje os jogos que são mais jogados com frequência, que é o PUBG e o CS, são jogos que possuem marketplace onde você pode comprar e vender esses itens. Então tem muita gente, eu conheço muita gente que joga CS, por exemplo, não porque ele gosta de CS, não porque ele já tá de saco cheio, só que ele fala assim, de vez em quando eu dropo uma caixinha que eu vou vender por 20, 30 reais, 50 reais e tal, não sei o quê, e aí ainda consigo me divertir um pouco lá dentro do jogo, então eu vou fazer isso, eu vou ficar jogando CS, que aí eu vou ter 100, 200 reais no final do mês ali, que eu consegui jogando, que é melhor do que eu jogar um jogo que não vai me dar nada, né? Então, não propriamente porque o modelo da FPS ou do MOBA são super divertidos, porque são extremamente repetitivos, né? Você vai jogando a mesma cena, a mesma gameplay ali, que vai rodando 20, 50, 100 vezes. Então, a taxa de permanência de usuários de MOBA e de FPS é muito menor do que usuários de MMORPG. Vocês devem conhecer pessoas aí que jogam World of Warcraft há 20 anos, que jogam Ultima Online há 20 anos, que joga RuneScape há 20 anos, que joga Tibia há 20 anos, né? Agora, eu honestamente não conheço ninguém que joga League of Legends desde o primeiro dia do LoL. São raríssimos os casos que vão acontecer esse tipo de coisa, e quando surge um novo MOBA, um novo FPS, tem uma migração de base, vai para lá e para cá, né? Esses usuários eles vão saltando de um MOBA para o outro, de um FPS para o outro e tal, porque senão se torna muito repetitivo. É muito raro você ter novos modos de jogo e tal. E aí eu vou fazer uma pergunta, né, extremamente importante, que se o amigo que fez o vídeo lá estiver assistindo o meu vídeo, essa é aquela pergunta para matar o cara que fala que o MOBA matou os MMORPGs. Porque se o MMORPG tá com tanto problema assim, não tem tanto usuário, blá blá blá, que a galera agora não tem mais tempo pra jogar e tal, não sei o quê, por que você acha que a Riot, que é a empresa que faz o League of Legends, que é o maior MOBA do mercado, ela decidiu criar o seu próprio MMORPG? Vocês querem que eu explique por que esse acontecimento, né? Por que desse acontecimento? Os jogos, eles passaram por fases. Isso a gente precisa ter muito claro. Os jogos que têm 20, 30 anos aí, eles passaram por uma fase nebulosa do mercado, que a gente tinha problemas de distribuição. Criar um jogo era extremamente caro porque precisava se desenvolver a engine desses jogos. Então você não tinha Steam, você não tinha as marketplaces de mobile, não tinha as marketplaces de console. Então produzir um jogo, distribuir esse jogo era extremamente caro. Por isso que eu acho do caralho empresas que estão há 20 anos fazendo um jogo, porque eu sei da dificuldade que esses caras tiveram para poder tornar esse jogo possível. Foi muito tempo, muito dinheiro para conseguir tornar esses jogos possíveis. Hoje em dia é muito, muito mais simples você produzir
e distribuir esses jogos. Você tem várias engines gratuitas que você pode baixar e começar a desenvolver os seus jogos. Você tem marketplaces que vendem assets para você poder colocar nos seus jogos, então você não precisa pagar equipe de 3D, equipe de desenvolvimento para poder fazer tudo. Você pode comprar muita coisa pronta. E você tem a Steam para poder distribuir, você tem a Xbox, a PlayStation, a Google Play, a Apple Store e por aí vai. Então a gente tem uma facilidade muito maior agora, nos últimos 5, 10 anos aí, de poder criar jogos e distribuir esses jogos. Sendo assim, começa a ser feita uma análise mercadológica com relação a quais são os tipos de jogos lucrativos para ser feito em 2024. O mercado de jogos mobile, além de estar extremamente saturado, o CAC, isso é, o custo de aquisição para o usuário de jogos mobile, está cada vez maior. O tempo de tela que esses jogos têm é ínfimo. Você pode perceber o seu próprio hábito de consumo aí. Quantos jogos você tem instalado no seu celular? Qual foi a última vez que você abriu eles? E quantos jogos você instalou e desinstalou logo em sequência ali? 1, 2 dias, né? Então, o LTV de jogos mobiles é extremamente curto. Normalmente você perde 60%, 70% da tua base em 24 horas, 48 horas. É muito raro um jogo mobile conseguir reter. O jogo mobile geralmente não tem uma retenção. Quando a gente vai para a área de consoles, a gente tem lá os jogos AAA de nova geração, jogos full price. Aqui no Brasil, além da gente ter um preço absurdo desses produtos, jogos custando aí 300, 400, 500 reais, dependendo da edição, né? Você tem ainda um tempo de gameplay fixo, um tempo de gameplay que depois que a pessoa joga, ela não vai, muito raramente ela vai voltar para jogar novamente. Para pensar aí. Você jogou God of War, jogou Assassin's Creed, jogou Baldur's Gate, você jogou, zerou, depois você voltou para jogar de novo. Então a taxa de rejogabilidade desses jogos é ínfima. Então o que acaba sobrando nessa sopa de letrinhas, né? Acaba sobrando os FPS e MOBAs, porque você joga, né, eternamente. Se você quiser ficar o dia inteiro jogando MOBA, você vai conseguir achar partida, FPS, mesma coisa. E sobra os MMORPGs. No caso da Riot, como ela já é líder de mercado no segmento de MOBAs, ela vai tentar entrar em outros segmentos. Ela começou a fazer projetos de luta. Se não me engano, eles têm um projeto na área de FPS e tem o projeto de MMORPG. E de todos esses que a gente está falando aqui, os MMORPG são a classificação, a categoria de jogos que mais tem retenção a longo prazo. Quanto maior o tempo de retenção que você tem de um usuário, maior a chance desse usuário gastar dinheiro comprando algum item de jogo. Se você está 1 ano, 2 anos jogando MOBA, jogando um MMORPG qualquer que seja, você tem uma chance muito maior de gastar dinheiro comprando uma skin, de pagar um passe de batalha, de pagar um VIP ou qualquer coisa do tipo. Então, a longo prazo, a quantidade de dinheiro que um usuário acaba deixando no MMORPG é muito maior do que um FPS, do que um MOBA, do que um jogo single player full price. Às vezes não, tá? Depende muito de como é que o jogo é. Depende muito do conteúdo que esse jogo vai ter. Por isso que o mercado, de uma forma geral, prefere desenvolver jogos AAA de 300 reais, porque também não é tão fácil assim você conseguir fazer dentro de um MMO uma estrutura que retenha tempo suficiente para que esse usuário gaste coisa em torno de 300 reais. Enquanto você paga 300 reais num jogo full price de Xbox, de PlayStation, de PC, numa vez só, você dá aquela tacada no lançamento. Os MMORPGs e os MOBAs e os FPS, eles vão gradualmente fazendo aquisição. E aí vai de novo voltar àquele ponto de equilíbrio.
É um cálculo matemático simples que você precisa fazer. Custo de aquisição de usuários, tempo que esse usuário vai permanecer no teu jogo, ticket médio. Isso vai gerar um resultado final. Esse resultado final tem que ser avaliado mês a mês, tem que ser avaliado frequentemente, para saber se a saúde do jogo está positiva ou negativa. Isso que vai fundamentar a maior parte dos estúdios a criar uma versão 2.0 do jogo, a criar DLCs, a criar expansões, ou simplesmente falar, ó, já deu, o jogo deu o que tinha que dar, vamos encerrar as atividades. Principalmente porque MMORPG tem um custo para se manter o servidor online. Então esse custo ativo mensal de estar produzindo conteúdo, de estar gerenciando community managers para dar suporte à comunidade, isso é um custo que tem que ser colocado numa planilha. A partir do momento que os custos para manter esse jogo ativo tá bypassando o lucro da operação, isso é, o dinheiro que a galera tá comprando as coisas lá dentro do jogo, a empresa precisa tomar uma postura se ela vai manter o jogo ou se ela vai desligar os servidores ou desligar a operação como um todo, como vários jogos aconteceram. Os jogos eles simplesmente morrem porque o dinheiro que está entrando é menor do que o dinheiro que está saindo. Então, a longo prazo, a empresa vai quebrar. Ou talvez curto prazo, dependendo de como está sendo feita a gestão financeira dessa empresa, né? Então, isso que a gente precisa entender, que o pensamento de um estúdio de jogos, ele vai muito além de simplesmente a gameplay. Porque se essa fosse a verdade absoluta, jogos como o Tibia, o RuneScape, o World of Warcraft, o próprio Ultima Online, eles já deveriam estar mortos. Não concorda? Se o problema é que agora a gente não tem mais tempo, ou porque essas mecânicas antigas elas não funcionam mais com o público de hoje e tal, se fosse realidade 100%, esses jogos deveriam estar mortos. O World of Warcraft não estaria lançando expansão atrás de expansão, lançando o WoW Classic e tudo mais. Então, significa, no frigir dos ovos, que esses jogos ainda são lucrativos, até hoje. E aí você imagina, a Blizzard tem 20 anos, 30 anos, eu nem lembro quanto tempo mais o World of Warcraft tem, faturando e dando lucro para conseguir pagar todos os funcionários que estão presentes na operação do World of Warcraft, criando novos conteúdos a cada 6 meses, a cada ano. Essa operação é lucrativa. E essa operação vai continuar enquanto ela for lucrativa. A partir do momento que o World of Warcraft estiver dando prejuízo para a Blizzard, muito provavelmente os servidores de World of Warcraft vão ser desligados. E ele vai morrer naturalmente como todos os jogos. Agora, se você pegar os lançamentos que fizeram sucesso nos últimos anos, você vai perceber que o tempo de vida desses jogos é curto. Levando como exemplo aqui o Black Myth: Wukong, que foi lançado esses dias, anteontem, sei lá, se não me engano, teve um pico inicial de 2.200.000 jogadores. 2.4 milhões de jogadores. É o jogo mais jogado da Steam de jogos single player, se não me engano, blá blá blá, né? Só perde pro PUBG ou pro Fortnite, alguma coisa assim. Eu acho que pro PUBG, se não me engano. Hoje, a gente já tá tendo uma quantidade muito inferior de jogadores. A gente tá batendo aqui 400 mil jogadores ativos agora no momento. Então perceba, o Black Myth: Wukong, ele teve um pico inicial gigantesco no seu lançamento, e agora a tendência é de queda linear. Se a gente está falando que anteontem tinha 2.4 milhões de jogadores e hoje nós temos 400 mil, você perceba que a retenção do jogo é baixíssima. Mas para jogos nesse modelo, não tem problema. Não tem problema por quê? Porque ele já fez a venda inicial que ele precisava fazer. Ele já conseguiu captar o dinheiro suficiente para pagar o projeto e pagar os próximos projetos desse estúdio.
Então esse estúdio, com certeza, ele vai pegar uma parte desse dinheiro e vai colocar para fazer DLCs e conteúdos e tudo mais, para manter ainda vivo. Mas eles vão sentar na semana que vem e vão falar assim, ó, vamos começar o Black Myth Wukong 2. Agora a gente tá com milhões de dólares na conta. E é melhor a gente fazer a nova versão, ou um outro jogo qualquer que seja, do que ficar injetando milhões e milhões para tentar manter o Black Myth lá no top de vendas e tudo mais. E é claro, obviamente, esse jogo ele vai ficar ainda dando dinheiro durante um bom tempo, enquanto entrar em promoção e tudo mais, vai ter gente comprando e tal, mas ele nunca mais vai voltar a ter um pico de 2,4 milhões de jogadores simultâneos. Por que o CS, o Dota, o Fortnite, o PUBG, ele consegue manter uma quantidade enorme de pessoas jogando simultaneamente? Por dois motivos. Primeiro, por ser partidas rápidas, então a maioria das pessoas, obviamente, preferem gastar 20 minutos, 30 minutos numa partida do que ficar 10 anos jogando um MMORPG. Isso é a grande massa, a maioria dos jogadores, né? Mas também porque eles têm um comércio acontecendo ali, que faz com que muita gente fique conectada para poder dropar as loot box. Mas quanto dessa galera que tá jogando PUBG, CS e tudo mais, de fato são jogadores? E qual é a porcentagem desses jogadores são boots? Porque se a gente for levar em consideração só número, quantidade de usuários ativos, o jogo da banana tá em terceiro lugar da Steam. E o jogo da banana não é um jogo, você só fica lá clicando. Então, quantidade de players ativos, eles são o número importante nessa brincadeira, ou é quanto esse jogo tá dando de lucro? Quanto que é o ROI dessa brincadeira? Coisas que são informações que a gente não tem acesso, né? Vocês não têm acesso, ninguém tem acesso quanto que é o ROI que o CS tem com as vendas de marketplace, ou quanto que o Dota lucra e tudo mais. De vez em quando as empresas vão lá e soltam um relatório, né, e tudo mais, mas não são informações públicas o tempo todo, né? E tem jogos, por exemplo, que a gente não consegue ter uma visão, porque, por exemplo, o World of Warcraft ele não tá no Steam. O Final Fantasy XIV ele tem uma parte da fanbase que acessa pela Steam, mas eles têm o próprio launcher deles. E por aí vai, né? Mas eu vou deixar essa reflexão, galera, para esse vídeo não ficar muito mais longo que isso, né? Se os MMORPGs estão morrendo e tudo mais, por que a Riot, que é uma das maiores empresas do mundo, hoje ela pertence à Tencent, que é a maior empresa do mundo de desenvolvimento de jogos, por que ela tá fazendo um MMORPG? Se é tão ruim assim o gênero, né? Fica essa reflexão aí pra todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve aí no canal, dá aquela moral, dá um likezão, comenta aí, fique à vontade pra comentar e a gente se vê na próxima. Valeu!